Gente que Faz, com o professor Carlos Alberto. Estamos aqui em mais um programa Gente que Faz, dessa vez entrevistando o presidente do Instituto Educar Golandim, meu xará Carlos Alberto, que é administrador formado e que preside aqui o Instituto, que tem por objetivo educar as crianças e dar um apoio educacional aqui no bairro de Golandim, em São Gonçalo do Amarante. Carlos, eu queria que você contasse como é que começou o Instituto Educar. Bom, no ano 2000, eu estava ainda fazendo faculdade lá no UFRN, e alguns amigos da universidade decidiram, através de um bate-papo, através de uma reunião informal, patrocinar o estudo de uma criança desse bairro aqui do Golandim, no Salesiano. A gente percebeu que ficaria um abismo educacional muito distante da realidade dele daqui para uma realidade numa escola particular em Natal. Sim. E aí surgiu a ideia de colocarmos esse grupo, éramos 13 no ano 2000, de colocar 3 crianças aqui do bairro numa escola particular de bairro para que tivesse uma educação de mais qualidade. Sim. Nesse ponto a gente percebeu que ao juntar o recurso de um com mais um pouco que o outro dava e essas doações que a gente criou desse grupo, a gente conseguiu colocar ao mesmo tempo 9 crianças numa escola de bairro, no bairro de Rego Moleiro. Sim. Então essas crianças, todas elas aprenderam a ler e escrever, ficaram até o 5º ano do ensino fundamental e depois cada uma delas buscou estudar em outras escolas da rede pública. Conseguiram andar. Essa foi a ideia inicial. Só que o nosso projeto futuro era ter um espaço em que a gente pudesse ter as crianças estudando aqui conosco. A gente descobriu que a maior deficiência que essas crianças tinham era no que diz respeito à alfabetização. Sim. Crianças frequentando 5ª série, 6ª série, até 7ª série do ensino fundamental e elas não sabiam sequer escrever os nomes. Então, isso tem acontecido bastante, né? As crianças estão passando de nível, né? A gente sente isso, que o aluno, o nível cai na universidade, na entrada, a cada ano que passa. A gente tem observado que o objetivo das escolas públicas tem sido a aprovação das crianças, independente do nível educacional em que elas se encontram. Se a criança sabe ler ou sabe escrever, isso não é um ponto em questão para uma aprovação para uma série seguinte. Então a gente descobriu que as crianças elas não sabiam sequer ler e escrever absolutamente nada. E o nosso objetivo aqui é diminuir um pouquinho dessa distância. E vocês também suprem uma educação em tempo integral, porque as crianças não passam um dia na escola e vocês oferecem aqui um turno praticamente a mais para essas crianças. Exatamente, né? No contraturno. A nossa intenção no futuro é que a gente possa oferecer aqui os 2 expedientes. A gente tem aqui pelo menos 120 crianças que possam vir aqui 60 pela manhã, 60 pela tarde, sempre no contraturno da escola. Para a criança poder estar matriculada no Educar Golandim, ela precisa estar regularmente matriculada na escola pública. Ô Carlos, quando a criança chega aqui, qual é a rotina dela durante o dia? As crianças chegam todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Ao chegar ao Educar Golandim, eles vão fazer um café da manhã, que já está preparado. Elas tomam o café da manhã. Após o café da manhã, elas vêm para a sala de aula e ficam 2 horas nas salas de aula. Quando elas terminam essa parte do aprendizado, que são 2 horas, 2 horas e meia de aula, com 3 professoras que acontece aqui diariamente, elas vão fazer o lanche da manhã. Depois que tem o lanche da manhã, eles têm a parte do esporte. É a parte que a gente fala do ônus e do bônus. O ônus é ter que estar na escola aprendendo novamente no contraturno. E o bônus é participar de atividades esportivas que eles sempre estão muito felizes quando estão fazendo. Carlos, que esportes são esses que elas praticam aqui? A gente conseguiu um professor de educação física que mora aqui no bairro e ele vem aqui dar essas aulas para as crianças diariamente. Então ele varia dependendo do dia. Por exemplo, quando está chovendo, ele faz aulas relacionadas a estafeta, a atletismo, alguma coisa que possa ser feita dentro do nosso auditório. Certo. No dia que está fazendo sol, eles fazem geralmente futebol, a gente também tem uma quadra de vôlei pronta para que eles também possam praticar a atividade de voleibol também. Então, geralmente é atletismo, é futebol, tem a parte do voleibol também, tem queimada que eles gostam de jogar. Então é uma atividade esportiva muito relacionada à prática também recreacional. Perfeito. Vocês estão num bairro aqui em São Gonçalo que é, assim, historicamente um bairro violento, um bairro do retrospecto não muito favorável. Como é que é essa relação com o bairro? A gente conseguiu entender ao longo do tempo que o próprio Sindicato do Crime do RN foi fundado aqui no Golandim. Então a gente sabe que é um bairro muito carente, é um bairro muito violento, e a gente percebe que quando você faz alguma coisa para ajudar na base desse bairro, na base das crianças, você consegue ter a esperança de que isso pode mudar. A gente tem observado que algumas crianças específicas, a gente consegue tirar ela do ponto onde elas estavam. Algumas crianças, ao chegarem aqui,
a gente pediu para elas fazerem desenhos. E esses desenhos para identificar o que elas estavam pensando naquele momento. E uma das crianças fez um desenho que muito chamou nossa atenção. Era uma criança numa escola, tinha se escrito em cima escola, tinha assim do lado direito assim maconha e tinha do outro lado futebol. E essa criança tinha umas bolinhas em cima ligando para a maconha e ligando para o futebol. E ao perguntar a esse aluno, eu disse, o que você desenhou? Qual foi a sua intenção? Não, professor, é que essa criança aqui está na dúvida para que lado que ela vai. Então a gente percebe que de fato tem essa possibilidade da escolha de ir para o lado do futebol ou ir para o lado da maconha. E a gente está fazendo um trabalho aqui para trazer todo mundo para o lado do futebol. Esse trabalho de vocês é muito baseado em voluntariado. Como é que as pessoas lhe ajudam aqui? Como é que as pessoas se doam para fazer esse trabalho? A gente tem conseguido hoje um trabalho junto com as pessoas conhecidas, junto com os amigos, junto com os grupos de WhatsApp, a conseguir doações em recursos financeiros. E como o bairro do Rolandinho é um bairro mais afastado, é um bairro que fica fora do eixo das pessoas trabalharem e de buscar os filhos na escola, é muito difícil que as pessoas se disponibilizem para vir até aqui para ajudar no que diz respeito ao voluntariado. Perfeito. Então, já que você não pode ser voluntário, ajude a apoiar um voluntário. Então a gente consegue que essas pessoas consigam fazer uma contribuição financeira através da conta corrente pessoa jurídica do nosso instituto, e através desse recurso a gente consegue aumentar o nosso trabalho. Então quem quiser doar pode mandar para essa conta que você está informando aqui. Qual é o custo de um aluno aqui, aproximadamente, para que a pessoa possa pensar assim, eu estou doando tanto, estou ajudando uma pessoa? O custo que nós temos hoje por criança é R$350. Certo. É o custo de cada uma delas. Naturalmente, quando a gente crescer o número de crianças, esse custo vai ser diluído. Caindo. O custo vai caindo. Mas hoje nós temos 24 crianças a um custo médio de R$350. Há quantos anos vocês estão aqui? A gente começou a funcionar efetivamente no ano passado. Então, esse é o segundo ano do Educar Golandim. A gente começou a funcionar no passado, ainda entendendo como funcionar, ainda entendendo o nosso papel de fato dentro do projeto. E assim a gente descobriu que nosso trabalho tinha futuro e a gente tinha como continuar. Então esse é o segundo ano que nós começamos. Engraçado que a gente começou esse trabalho por causa de uma criança. Era uma criança que chegava aqui aos 7 anos de idade, já querendo furar a orelha para colocar um brinco, já querendo pintar o cabelo de loiro, já querendo andar feito malandro. Sim. E a gente percebeu que aquela criança a gente poderia ajudar. Conversamos em família, vamos iniciar o projeto por causa daquela criança, vamos. Ela não quis participar. Sim. A gente convidou, a gente tenta até hoje, sábado passado ele esteve aqui, a gente falou que era muito importante que ele viesse, e ele fala, e estudar 2 horários? Estou fora. Falando nisso, como é que está a aceitação por parte dos alunos em passar mais um turno aqui? Na prática, a gente conseguiu dissuadir um pouco da ideia de ambiente escolar. A gente traz eles para cá e fomenta na cabeça deles outras ideias. A ideia do empreendedorismo, do esporte, a ideia de fazer uma atividade extracurricular. A gente conseguiu fazer ano passado, a gente levou eles para um projeto social para o cinema. Eles nunca tinham ido no cinema. E a gente conseguiu o cadastramento das crianças e levamos todas para o Shopping Midway. E lá todas elas participaram, assistiram um filme. E foi uma experiência inacreditável, porque para todos nós é muito comum ir assistir um filme. Para aquelas crianças foi a primeira vez. Carlos, e qual é a principal deficiência hoje, a principal necessidade de ajuda que o Instituto Educar Golandim precisa? Eu coloco 2 coisas que são realmente a nossa principal dificuldade. A gente percebeu que das nossas 24 crianças, 11 delas têm algum déficit de atenção. Então a gente percebe que algumas delas têm dislalia, uma outra tem déficit de atenção, que a gente percebe que esse déficit de atenção tem como a gente de fato ajudar, porém a gente não tem o conhecimento para poder levar esse aprendizado mais à frente. Então se tivesse alguma psicopedagoga que tivesse disponibilidade de vir até aqui, uma vez por semana, se ela viesse, pudesse nos orientar como tratar essas crianças, eu acho que é uma coisa muito importante, porque a gente percebe que as crianças têm dificuldades sérias de fazer a correlação de sílabas. E isso não está normal. A gente percebe que houve dificuldade na gestação, houve deficiência nutricional, e infelizmente a gente não tem como corrigir o que houve no passado. A gente tenta fazer um futuro diferente, mas o passado não tem mais como a gente mudar. E uma outra situação é que quem puder de fato ajudar, com R$10 que seja, nos ajuda um bocado. Porque na hora que a gente tiver uma base de doadores maior do que a gente tem hoje, a gente consegue transformar a história desse bairro. Sem dúvida. E cada local que a gente imaginar poder transformar a história de um bairro como esse, a chance de mudar pelo menos um pedacinho que a gente ocupa no planeta, ela é real. Perfeito. Então quero agradecer aqui ao meu xará Carlos Alberto também. Obrigado pela atenção. Que é gente que faz, e voltamos no próximo sábado, às 10h20 aqui na Band. Gente que faz, com o professor Carlos Alberto.